Pensei em coisas acerca de pessoas que comem pessoas. Então comer pássaros vivos não pareceu tão ruim. Também que, de um ponto de vista naturista, isso era mais são que a droga e socialmente mais fácil de ocultar que uma gravidez aos 13. Contudo, acho que até o volante do carro continuei a repetir: come pássaros, come pássaros, come pássaros. E assim por diante. Alô pensantes, Galto aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Ser Linguagem no YouTube. Dentro, mais uma vez, do projeto Clube do Conto Veda, na companhia de... Olá, eu sou Mailson Souza, do perfil Notas de Observador, e a gente está aqui para dar continuidade ao projeto Clube do Conto Veda. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre Pássaros na Boca, da Samantha Schweblin. Exatamente. Um conto que vai conversar bastante com o nosso primeiro vídeo, o vídeo do projeto, que era A Batalha dos Pássaros. Não só pelo título, mas porque nesse vídeo do A Batalha dos Pássaros, que você pode conferir aqui no card, a gente fala bastante sobre a diferença entre conto maravilhoso e conto fantástico. Então aqui, dentro dessa narrativa que a gente vai já explorar um pouco mais no resumo, nós nos deparamos com um conto fantástico, em que o surreal ele é estranhado pelas personagens e depois assumido como parte natural do enredo. Não é isso? Sim. Bom, então vamos para o resumo. Pássaros na Boca conta a história, basicamente, nós temos 3 personagens principais aqui na história, né, protagonistas, e conta a história de uma moça de o quê? Seus 15 anos, né? Mais ou menos. Adolescente. Uma adolescente que é filha de pais separados, né, pais divorciados, que começa a comer, a se alimentar de pássaros vivos. Então, ela mora com a mãe mãe chega na casa do pai desesperada, que não aguenta mais aquela situação, e diz para o pai que, na verdade, a filha quer que morar com ele, porque ela chegou a um limite daquele contexto. Imagine como é assustador para aquela mãe ver sua filha, né, alguém tão angelical, tão adolescente, tão infanto e juvenil, comendo um pássaro, se sujando de sangue e de penas, um pássaro vivo. E observem como a gente pode observar que ao longo do texto, a menina ela é descrita como cada vez mais forte, mais viva, né, mais colossal à medida que vai se alimentando dos pássaros vivos. O pai não acredita naquela história, então a mãe da menina faz com que ele siga ela até a casa dela, que era a casa dos dois antes, para conseguir ver, de fato, a própria alimentação. E ela vê, né, é todo um ritual em que a mãe leva o pássaro numa caixa, põe na gaiola e assim a menina come o pássaro na frente dos pais. O pai não aguenta, vomita, não sabe o que fazer com aquela situação, enquanto ele está no banheiro vomitando, a mãe coloca a filha e as malas da filha no carro do pai e despacha a menina para casa dele na sequência. Chegando em casa, a menina sobe para o seu quarto, que fica na parte de cima, e o pai reluta bastante, quer estimular ou quer conceder a alimentação da filha por meio de pássaros. Até que ele cede. E o conto se encerra justamente nessa sessão que ele faz, né? Essa concessão de fato, oferecer pássaros à filha para que ela possa se alimentar. Só para a gente organizar um pouquinho a nossa discussão, a gente vai dividir ela em 2 momentos. O primeiro, a gente vai trazer um paralelo entre a narrativa do conto e os 5 pontos do luto, né? As 5 etapas do luto, da superação do luto, e uma relação entre as atitudes da menina, as posturas da menina, os fatos, as coisas que a menina faz e a relação disso com a enfermidade. Tipo, por que ela come pássaros vivos? E para esse paralelo, a gente vai trazer um texto teórico, como sempre a gente faz, e um pouco do nosso ponto de vista, da nossa análise, a partir da nossa leitura, né? Exato. Nessa primeira dimensão interpretativa, é sempre importante retomar que nós estamos tratando de um conto fantástico. Então, é um conto que extrapola a realidade, que vai para o campo do surreal para poder motivar o enredo, né, a narrativa e as personagens. E esse estranhamento, vamos lembrar que a gente discutiu já no vídeo do Batalha sobre Pássaros, Batalha de Pássaros, né? Esse estranhamento é fundamental para que a gente possa separar aquilo que é maravilhoso, aquilo que é fantástico. Então, enquanto na Batalha de Pássaros nós temos bruxas, gigantes, reinos encantados,
como parte natural e fundamental e prévia da narrativa, aqui nós estamos falando de um acontecimento que rompe a normalidade. A partir do momento que a menina começa a se alimentar de pássaros vivos, quebra-se qualquer tom de banalidade. E é justamente daí que vem o surrealismo e o fantástico, tá? Então, como é que a gente pode interpretar isso? Esse fantástico está aqui para figurar alguma coisa, para comunicar alguma coisa. Existe algum interesse narrativo em colocar uma criança, uma adolescente comendo pássaros de uma hora para outra dentro de um casal separado. Essa parte que mais o sentido desse gesto surreal vai ficar com o Maílson, e aqui eu queria trazer para vocês um paralelo do processo pelo qual o pai passa para aceitar esse hábito alimentar da filha com os cinco estágios da morte, que foi pensado do luto, exatamente. Do luto, mas também conhecido muito como da morte. Né? Nós temos alguns filmes, inclusive, inspirados nisso. Essa percepção, esses estágios, foram pensados pela Elizabeth Ross e são 5, como eu falei anteriormente. Como é que esses 5 se manifestam no nosso texto? É importante observar que o nosso personagem, o pai da menina, não se depara necessariamente com uma situação de morte. Mas imagine que a quebra da normalidade, o surgimento do surreal, o surgimento do insólito, daquilo que não é compreensível, pode ser metaforizado na morte. O que é a morte? Se não aquilo que é insólito, aquilo que quebra a rotina, aquilo que, na verdade, apesar de ser esperado, é repentino, né? Aquilo que é imprevisível, insondável, incompreensível. Então, tudo isso pode ser associado nesse conto pela quebra da normalidade, pelo surgimento do fantástico. Então, é como se fossem 5 estágios da personagem para a citação do fantástico ou sobre o fantástico, né? O primeiro estágio do luto é a negação. É quando há, de fato, o momento em que a pessoa nega aquela situação de morte. Isso não aconteceu, isso não pode ter acontecido. No conto, nós temos isso quando o pai nega que a filha pode comer um pássaro vivo. É um absurdo isso. Isso não está acontecendo. Isso é muito forte, por exemplo, quando ele presencia a própria filha devorando pássaros na sua frente. E nega isso. Não, isso não está acontecendo. O pássaro sumiu. Para onde foi aquele pássaro? Por que minha filha está suja de sangue? Então nós temos aí o primeiro estágio, que seria a negação. Na sequência, nós temos a raiva. No caso do luto, a raiva pela morte, que fica injusta. Por que essa pessoa morreu? O que levou ela a morrer? Por que a vida precisa ser assim? No caso do nosso conto, o personagem passa pela raiva. O que causou isso? Será que a culpa é da mãe? Será que a culpa é minha? Será que eu não dei atenção suficiente a ela? Será que a mãe tem razão em me acusar disso? Queria razão em me acusar disso? O que eu poderia dizer sobre a mãe que justificasse esse gesto dessa filha? Por que ela come pássaros vivos? Meu Deus, que pássaros vivos não faz o menor sentido. Não é rotineiro, não é comum, não é normal. E na sequência nós temos a barganha, que é quando há algum tipo de negociação, no caso do luto, uma negociação pela vida. O que eu posso dar em troca para continuar vivo? O que eu posso dar em troca para que aquela pessoa retorne? No caso do conto, o que eu posso dar em troca para que essa menina, essa minha filha, abandone esse hábito grotesco, primitivo, de comer pássaros vivos? Né? E ele começa a barganhar, levar comidas para ela, comidas normais, né? Não fantásticas, não levar pássaros vivos, e ela renega essas comidas que ele leva para essa filha. Nós temos o quarto estágio, então, que seria a depressão, que precede o processo, o momento da aceitação da concessão. É quando, de fato, há um encaminhamento dessa aceitação. É uma tristeza. Minha filha, de fato, come pássaros vivos. É o que eu posso fazer a partir disso. Será que eu devo sufocá-la? Eu devo abandoná-la? Eu devo ver se ela é adotada ou não? Ou aceitar isso? É um processo de dúvida, de confusão interna que conduz esse personagem para o momento final, para o próximo estágio, que é a própria aceitação. No luto é quando você aceita, de fato, aquela pessoa partiu, essa morte aconteceu. No caso do nosso conto, é quando o pai dessa menina percebe, não, minha filha come pássaros, eu vou ter que comprar pássaros para poder alimentá-la. E esse momento ele é muito marcante, né? Quando o pai cede e ele compra um pássaro muito nervoso e leva para a filha e se escuta as pacas do pássaro arranhando a caixa antes de ela devorá-lo no quarto dela. É interessante a gente perceber como que essas etapas vão construindo a narrativa e levando a atenção até o momento da aceitação. E aí a gente se pega analisando e pensando, essa menina se alimentando de pássaros vivos,
estaria com algum tipo de patologia, o pai, inclusive, começa a questionar isso, né? Seria algum tipo de doença ou não, seria algum tipo de transtorno. E aí a menina nos leva a primeiro ponto de reflexão, que é quando o pai questiona, né? Por que ela está se alimentando de pássaros vivos, de pássaros no geral, né? Ele usa isso, você come pássaros, ela, você também. Aí ele, mas você come pássaros vivos. Aí vem uma das grandes questões, né? Existe uma diferença no sentido da alimentação? Ambos comem pássaros. O fato de estar vivo ou morto faz alguma diferença? E aí a gente, nas nossas pesquisas teóricas sobre o conto, eu cheguei na dissertação da Lia Cristina, chamada Um Mundo Perturbador e Violento, uma leitura dos contos da Samantha. E aí ela vai fazer uma análise num dos capítulos, né, sobre esse conto, e ela vai levantar a questão da enfermidade. Como que o fato da menina se alimentar de pássaros vivos, dela se comportar como um pássaro vivo, pode determinar ou não algum tipo de enfermidade. É interessante que ela vai fazendo levantamentos e ponderações, onde ela vai comparando o pássaro que a menina se alimenta com a própria menina, como se a menina também tivesse engaiolada dentro daquela situação, sendo vista com um olhar de estranhamento pelo outro. No início, quando a mãe dela vai levar os pássaros para ela, existe um ritual. A mãe dela chega com o pássaro na caixa, coloca o pássaro na gaiola, para que a menina então vá pegar o pássaro na gaiola e se alimentar. E quando o pai chega, que entrega, quando ele concede, ele chega com uma caixa com o pássaro arranhando o fundo da caixa, né, que ele consegue ouvir esse som, e ele entrega a caixa para a menina, quebrando esse ritual. Querem se livrar o quanto antes daquele pássaro, né? E aí a gente se pega pensando, né, como que essa questão pode ser observada, como que isso pode ser visto. É uma enfermidade, não é? E aí eu me peguei pensando em outros textos que trazem essa reflexão sobre a alimentação enquanto representação cultural. Porque, assim, tudo bem, nós nos alimentamos de pássaros, frangos, perus ou animais de uma forma geral. Tipo, estamos na quaresma, muitas pessoas não estão comendo carne, mas nas refeições está sendo servido peixe. Como se peixe não fosse um animal. E aí vem a questão, o animal só porque está morto deixa de ter essa importância. Inclusive tem uma entrevista da Samantha no site do Rascunho, da revista Rascunho, que ela vai falar, né, tem uma das perguntas que o rapaz compara o conto com o filme do Hitchcock, Os Pássaros. No filme do Hitchcock, os pássaros são violentos, atacam os humanos. E no conto dela, ela coloca como se os humanos atacassem os animais. E aí o entrevistador, no caso, pergunta alguma coisa como quem tá certo, quem deve atacar quem, né? E aí ela fala que tudo é uma questão de equilíbrio. E aí eu venho e trago essa questão para vocês. Claro, né? Independente de ideologia ou não, que tipo de equilíbrio a gente pode fazer? Como que esse equilíbrio pode surgir? Existe uma questão de hierarquia ou não? E pensando nisso, problematizando um pouco mais, eu lembrei do romance Jantar Secreto, do Rafael Montes, claro, numa perspectiva muito mais pesada, mas ainda assim refletindo sobre essa questão de se alimentar de outros animais. Para quem não conhece, Jantar Secreto vai narrar a história de um grupo de jovens que decide entrar no ramo da gastronomia e investir financeiramente em jantares diferentes, se é que você me entende. E dentro dessa problemática que o Rafael traz, a gente pode fazer uma ligação direta com esse conto, porque ele vai dizer assim, a alimentação de outros animais pode ser alguma coisa vista de forma diferente, negativa ou positivamente, dependendo de em que cultura você está inserido. Inclusive, eu trouxe uma citação do romance para a gente discutir um pouquinho nos comentários sobre isso. No romance, eles estão discutindo sobre questões éticas, e aí tem o seguinte trecho. Deixa de ser besta, a mulher já estava morta. Depois de morto, todo bicho é igual. Você é engraçado, sabia? Se a carne vem naquele pacote, coberto no plástico transparente, você não se importa. Pega, frita e come sem nem pensar de onde veio.
Agora fica aí, cheio de mimimi. E aí eu lanço pra vocês. Existe diferença do bicho vivo, morto? Eita! Porque, Mais suas questões. porque assim, sempre que a gente se pega refletindo sobre essas questões, eu fico pensando, por que animal? Por que a gente deve se alimentar de frango, mas não deve se alimentar de cachorro? Por que eu devo servir peixe na quaresma e não um gato? Fica aí a questão aberta. E só para fechar, a dissertação da Lia ainda traz um paralelo muito interessante como que o comportamento da menina reflete ou metaforiza os próprios pássaros, né? Porque nós temos vários momentos da narrativa em que ela olha para o jardim, mas ela não consegue sair, ela não sai de casa. Ela do quarto para a sala, quando ela muda para a casa do pai, é do quarto para a sala, da sala para o quarto, e ela não se comporta de uma maneira adolescente, juvenil. Ela ficou estática, olhando para o jardim, né? O pai fala isso várias vezes, como que aquela postura incomoda ela parada no sofá, o que remete muito aos próprios pássaros engaiolados ou encaixotados, né? E não tem como não fazer um paralelo entre caixa de pássaros, pássaros na boca, batalha de pássaros, e como que pássaros representam alguma coisa de agonia ou de libertação ou de fantástico na literatura. A própria ideia de liberdade, sempre que alguém pensa em liberdade, vem logo a imagem, é quase que imediata, a imagem de uma gaiola aberta e pássaros saindo. A própria imagem do Espírito Santo, né, na mitologia cristã, você vai pegar um pouco disso também, como que ele representa paz, divino, libertação e assim por diante. É isso. Acho que é isso. Muitos pontos hoje nesse campo fantástico. Então, o campo de comentários está aberto para a gente continuar esse grande fórum de textos aqui no YouTube. Chegamos no nosso 14º dia de Vega. É a metade exata dos nossos contos. Nós temos 28, né? Um dia de abertura do projeto, um dia de encerramento e 28 contos no meio. A partir de agora, nós começamos uma nova jornada com outros contos, a lista completa. Você pode conferir no blog Essa Linguagem ou aqui na caixa de descrição. E os contos estão saindo ainda em podcast de manhã para você ouvir na íntegra, caso não tenha acesso a contos quando você precisa pagar ou comprar ou baixar, enfim. E amanhã eu volto com o Sonho de uma Flauta do Hermann Hesse. Super suspeito para falar desse conto, gente. É isso. Então, até amanhã. Tchau. Tchau.